A poluição do solo e a saúde humana. Capítulo 3, nós estamos na página 144 do livro. Então, cuidados com o solo. Temos que ter, porque é de extrema importância para a saúde de todos os seres vivos que nele habitam. Cuidar mal do solo não prejudica somente a qualidade da produção dos vegetais que são cultivados ali, mas também o uso dos produtos químicos sem os devidos cuidados e a necessidade podem contaminar, além do solo, as águas também. A gente tem um problema sério em alguns locais no Brasil e no mundo, que seria a falta de saneamento básico, ou seja, a água que não chega tratada nas casas, o esgoto que não é tratado corretamente para ser lançado novamente nas águas, o solo que é usado defensivos agrícolas de maneira irregular. Então, a gente tem alguns problemas, que são abordados no país, e aqui, logo nessa página, a gente percebe uma imagem mostrando, então, uma área de ocupação irregular em Manaus. Então, também é uma região geralmente de área verde, onde não poderiam estar pessoas habitando ali e, consequentemente, não tem toda a infraestrutura adequada para que essas famílias sobrevivam ali. Além de ser uma condição desumana, também oferece riscos e também prejuízos para o meio ambiente. Nós temos diferentes formas de poluição do solo. Nós vamos chamar então de poluição química e nós vamos chamar também de poluição microbiológica. Então, as duas que nós vamos trabalhar agora, tá? O tipo de poluição, a primeira que nós abordamos aqui, que é a química, ela se dá pelo uso de agrotóxicos, defensivos agrícolas, ou seja, os venenos agrícolas que são utilizados com a finalidade de uma produção maior e que não tenha prejuízo àquele cultivo que está sendo feito em uma área. Então, a gente pode citar aqui os fungicidas que vão matar fungos, os inseticidas que matam insetos, os herbicidas que matam ervas daninhas e, além de todo, também o caso dos fertilizantes, que são produtos químicos para ter um melhoramento daquela produção, tá? Tem-se, então, além da contaminação do solo, também os alimentos podem estar envenenados quanto ao uso desses agrotóxicos que ficam ativos e, quando consumidos, podem passar para nós seres humanos. Então, tem algumas pesquisas, que defendem a ideia que o aparecimento de câncer, cada vez em pessoas mais jovens, possa estar relacionado ao uso desses venenos agrícolas de maneira indiscriminada ou uma quantidade exagerada ali, tá? Então, todo defensivo, todo produto químico que tem que ser utilizado, o agricultor tem que saber a quantidade que vai ser utilizado na propriedade dele, assim também como a indicação adequada para que não traga prejuízos. Seguindo o nosso material, temos um problema sério também quanto à poluição das águas. Então, quando chove, a própria enxurrada carrega todo aquele produto químico que estava no solo e carrega para o rio. Ou para um lago, ou para uma nascente que tenha próximo, causando também danos, porque além dos peixes que morrem ali, também várias outras formas de vida que participam da cadeia alimentar aquática daquele local também acabam sendo mortos devido àquele produto químico, tá? Então, a gente tem esse problema ambiental bem sério. Seguindo o nosso material, a gente tem outro tipo que a gente chama de poluição microbiológica do solo, tá? Essa não é menos grave nem menos agressiva,
que é a poluição química, mas ela se dá de maneira diferente. Aqui ocorre a proliferação, ou seja, a multiplicação de seres microscópicos, que são bactérias, fungos, protozoários e até mesmo alguns tipos de vírus, que mesmo minúsculos, que a gente não enxerga a olho nu, eles podem estar presentes ali, tá, no solo, nos alimentos, contaminando a água e trazer prejuízos para nós seres humanos se entrarmos em contato ali, tá? Então essa contaminação, ela se dá por locais onde não tem uma coleta adequada de lixo, onde não tem o tratamento correto do esgoto, onde as fossas sépticas não são adequadas, porque todo aquele material de decomposição, restos de comida, seres vivos que morrem, que é o material orgânico que a gente chama, quando em decomposição, eles liberam um chorume. O chorume é aquele líquido, tem um cheiro bem forte, libera o gás metano. Então, ele pode filtrar no solo, na água, em lençóis freáticos e causar contaminação ali. Então, nós chamamos esse tipo de contaminação microbiológica, tá? Seguindo o nosso material, aqui a gente tem os exercícios que nós vamos fazer, tá? E aqui, então, eu tenho tipos de resíduos, então. Vocês já ouviram falar, né, possivelmente no 5º ano, a respeito, então, dos resíduos, que nós chamamos tudo comumente de lixo. Mas a gente sabe que nem tudo é lixo, que se for separado e destinado adequadamente, né, eles podem ser transformados em outros materiais. E mesmo aqueles que não têm mais serventia, eles têm que ser destinados de uma maneira correta. Então, a gente divide todo esse material em resíduos domésticos, em resíduos industriais e hospitalares. Então, o primeiro que a gente trabalha é o comum, é o que tem na nossa casa, que são os resíduos domésticos, tá? Então, aqui é o que é gerado dentro da nossa casa, na nossa residência ali. Nós, então, podemos misturar nesse material o que é orgânico, restos de comida, resíduos as sobras orgânicas, correto? A gente pode separar dos resíduos sanitários, que é papel higiênico, guardanapo, que não é reciclável também. E nós podemos separar desse material que é reciclável, que são papéis, plásticos, vidros, tá? Mas, prof, às vezes sobra restos de medicamento, material de limpeza, algum tipo de solvente. Tudo tem que ser separado adequadamente e destinado para coleta também separadamente. Então, a nossa cidade conta, então, com coletas diferenciadas, justamente para captar esse material e levá-lo corretamente, tá? Outro tipo de resíduos que a gente vai trabalhar aqui são os industriais. Então, aqui eles são provenientes, então, de indústrias, de metalúrgicas, da fabricação de produtos químicos, de papel, de alimento. Então, que gera uma certa quantidade de resíduos e esses resíduos, muitas vezes, eles são bem perigosos se eles não forem descartados corretamente. Eles tanto podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, inclusive. Então, pode ter ali a estrutura formada ali, química, que são os gases, né? Então, eles têm que ter o descarte correto, tá? Porque além de oferecerem um prejuízo para o meio ambiente, pode também oferecer um prejuízo para a saúde pública ali, tá bom? Causando, inclusive, grandes tragédias. Então, aqui mostrou o sólido, o líquido e o gasoso ali, tá? Que muitas vezes resultam em poluição. E os resíduos hospitalares. Os resíduos hospitalares, então, gente, eles podem ser tanto originados de hospitais, mas podem também ser originados de clínicas, de laboratórios, de farmácias, de clínicas veterinárias ou pet shoppings, ou seja, são materiais que podem estar contaminados microbiologicamente ou também pode estar contaminados com alguma substância química, além, por exemplo, de
serem materiais pérfuro-cortantes. Então, pode ter, por exemplo, uma navalha, pode ter ali uma agulha. Então, assim, são materiais que têm que ser destinados corretamente. A maioria deles vai passar por incineração. O que é incineração? É queimá-los, tá? Mesmo que polua, mas polui menos e o prejuízo é menor que deixar lançado de repente, né, num lixão ou mesmo no aterro sanitário. O adequado, então, seria incinerar. A fumaça que vai ser liberada da queima desse material incinerado é menor o impacto do que ele lançado ao meio ambiente. Seguindo, então, vai ter alguns exercícios que nós também vamos fazer. E aqui, o problema mundial do lixo, tá? O que acontece aqui? Às vezes a gente acha que o lixo saiu da frente da nossa casa, que o problema foi resolvido. Na verdade, ele só passou a ocupar um outro local, tá? Então, a gente tem ali um crescimento populacional que aumenta. Toda a matéria que a gente usa, ou seja, tudo que a gente come, tudo que a gente usa, tudo que a gente veste, tudo que nos rodeia vem de uma matéria-prima. Essa matéria-prima é retirada da natureza, passa por um processo de industrialização até chegar para nós. Parte a gente consome, parte a gente descarta. E é justamente esse descarte, quando não é adequado e a coleta não acontece também de maneira adequada, a gente tem os acúmulos de materiais. Então, gera um problema que a gente tem dos lixões. Os lixões é onde o lixo é descartado, é um terreno baldio, onde é jogado de maneira indiscriminada. Aqui a gente tem a proliferação de insetos, de roedores, que são transmissores de doenças, além de oferecerem também um risco para as pessoas que fazem o manejo desse material. E, infelizmente, tem pessoas que sobrevivem desses lixões. E aqui a gente tem um caso, então, tá, gente, de um aterro sanitário. O aterro sanitário seria o ecologicamente mais correto, tá? Consiste, então, em valas, né, como se fosse um buraco que é feito no solo. Ele é impermeabilizado, ou seja, colocado uma película para que o chorume, que é aquele líquido da decomposição, não infiltre o solo. Ele é colocado até uma certa altura, esse lixo é colocado, depois vem uma camada de terra, posteriormente outra camada de lixo, mais uma camada de terra. Geralmente eles fazem, né, esse manejo. Requer um gasto maior, toda a questão ali do investimento dos poderes públicos. Então, às vezes, né, ele se torna caro e o governo não opta por essa opção, que seria correta. Além de tudo, o gás liberado da decomposição, que é o metano, ele também pode ser utilizado como gerador de energia. E aqui a gente tem os incineradores, que são o processo aqui da queima. Então, todo o lixo que é queimado. Lembra que a prof comentou lá a respeito do lixo hospitalar? Então, aqui a gente tem um caso, então, de incineradores ali, que seria uma forma de destinação, então, desse lixo que eu acabei de comentar, tá? Seguindo o nosso material, eu quero chegar nessa página aqui, reciclagem uma boa opção, aqui na página 158, tá? Então, como a prof comentou, em casa ou mesmo na indústria, né, ou mesmo em qualquer ambiente, nós podemos separar o que é material reciclável, ou seja, é o que não é lixo, na verdade, é o que pode ser reutilizado ou transformado novamente, né, em um produto que possa ser utilizado. Então, a gente tem o caso das garrafas, dos vidros, dos pneus, dos papéis. Então, ele tem que ser, né, separado adequadamente, não pode estar sujo, não pode estar comprometido para que ele volte para algumas indústrias que têm essa função de reutilização. Eles vão passar por todo um processo de limpeza. Alguns retornam como o mesmo produto, outros voltam com o produto secundário ali do processo da reciclagem, tá? Então, ali é a questão da importância da reciclagem, então,
para nós, tá? Aqui tem um símbolo numa atividade bem interessante, que é o do retornável, tá, gente? Então, isso daqui que a gente tem que ficar bem atento às embalagens que a gente tem, principalmente de alimentos, porque a gente sabe que esse material, ele é retornável. Estão vendo? O sentido das setas forma um ciclo, tá? Seguindo aqui, criando consciência, vendo o mundo melhor. Então, aqui a gente percebe, tá? Que tem alguns materiais, né? Bonecas aqui para doação. Aqui a gente tem um brechó de roupas e acessórios. Aqui a gente tem um sebo de gibis. Isso daqui são algumas medidas que podem ser adotadas para que a gente consiga, tá? Destinar corretamente o que a gente não ocupa mais. Então, se a gente adotar os 4 R's, que é o reduzir, reutilizar, reciclar e reeducar, a gente pode destinar esses materiais de maneira adequada e não fazer um acúmulo de lixo, né, no nosso planeta. Então, é uma forma, vamos se dizer, sustentável, tá, gente? De sobreviver, porque a gente também tem que ter responsabilidade com o nosso material que é produzido na nossa casa, tá bom? Então, até a próxima aula.